Olá pessoal, sejam bem-vindos. Espera aí que eu estou fixando aqui. Pronto, fixei. Pronto, sejam belo-vindos a mais uma live, a segunda dessa semana, né? Aliás, não, a primeira, né? Que eu fiz uma agora há pouco ali pelo CRC, um webinar. Estou confundindo aí. Vocês estão me ouvindo, beleza? Que eu botei o fone aqui, deu conectado, eu nem testei para ver se estava de fato ok. Só me dá um ok aí se o áudio está legal. Live estouradíssima hoje, né? Live surpresa aí, marcada de última hora. Bateu a onda. Eu falei, olha, vou marcar uma live com esse povo aí hoje. Ia fazer ontem, mas ontem ficou muito corrido, não deu tempo não. Mas hoje estamos aí, positivo e operante. Marca o povo aí que essa live hoje tá bombástica, né? É a live da informação e do tira dúvidas. Tem gente de onde aí, além de Salvador? Quem é que está representando aí os demais municípios, os demais estados? Porque às vezes a gente tem aí também outros estados, né? Agora que a gente está fazendo um curso online, a gente está pegando aí gente de um monte de lugar. Recife, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio, até do Amapá, ó, Rio de Janeiro, sim, Lília, Alagoinhas, Camaçari, Dani, né, Lia aí também, que é lá de Miranda de Piripiri, que é quase fora de Salvador, Simões Filho, Jequié, Massa, São Gabriel, Bahia, São José dos Campos, São Paulo, que ótimo, Camacite, Camaçari, Porto Seguro, tem mais da onde aí, você é fera, não sei qual é a cidade, mas obrigado pelo elogio na resenha. Conceição do Coité, adoro essa terra. Luiz Eduardo Magalhães, longe, viu? Fiz uma palestra, um curso lá pelo CRC. O Neb Lauro de Freitas, representando. Tem uma oportuna, obrigado. Teofilândia também. Pabinha, amor das perguntas, diretamente do Cabula, é minha vizinha, né? Minha vizinha. Bruna Moreira, deixa a Bruna ali na Chapada ou é outra Bruna, gente? É a Bruna que fez pós comigo, se for, mostra aí, que passou rápido, tá subindo aqui, tô tentando acompanhar as postagens da Lila Souza, bora pra aula, tá na hora. Grande Louro, Lorival, Salvador, Cajacite, que é quase fora de Salvador, né? Serrinha também representando, peço de Coité, Camaçari, o Nebiano, meu campus 18 e 19, eu sempre troco. Bruna Moreira, diretamente da Chapada, da cidade de... Eu esqueci a cidade, mas aqui tem as grutas, né? Cidade das Grutas, eu acho que é isso. Valeu, Jefferson, boa noite, Ingrid. 92 pessoas, vamos lá. Agradecer a todos vocês que estão aí, né, acompanhando as lives já desde lá de abril que a gente começou a fazer, não foi março, abril mais ou menos. A gente fez uma sequência grande, depois ficou uma por semana, tem um projeto de chamar Mentes com Vida. Essa semana não vai ter live, porque eu vou ter um outro compromisso. Iraquara, Bruna, muito obrigado. Mas semana que vem está de volta com Gilmar Mendes Convida, mas aí para compensar, a gente lançou essa live hoje, que quase seria um Gilmar Mendes Convida, pode ser que seja, né? Pode ser que apareça um convidado surpresa aí com a gente. Lençóis, fretes, você não é de Lençóis não, viu? Aí você quer dizer de Bruna. Mas a Chapada é um monte de cidade, né? Mais de 25 cidades que compõem a Chapada Diamantina. Lençóis é uma das maiores de lá, né? Onde fica geralmente o povo hospedado. Gente, lembrando que a gente lançou aí mais uma turma da pós-graduação que eu coordeno. Essa pós é totalmente online e ao vivo, então mesmo pós-pandemia vai continuar sendo online, principalmente para quem é aí de outras cidades, outros estados, né? Vai poder realizar a mesma duração da presencial, 1 ano e meio, aula quinzenalmente aos sábados, 8 às 17. Vai ser pelo Google Meet ou pelo Zoom, uma das duas ferramentas, então bem tranquilo. 18 meses de aula, sábado quinzenalmente, certificado Dom Pedro, né? A gente está lançando a 13ª turma dessa pós, porém a primeira que vai ser 100% online ao vivo, a gente não tem previsão de turma presencial, e se ainda vai haver,
turma presencial depois disso tudo. 12 de setembro já tem aula inaugural, já está confirmada a turma, tá? A gente já tem pessoas suficientes para começar. 12/9, aula inaugural com o juiz do trabalho, o professor Agenor Calazans, que vai falar sobre pandemia e legislação trabalhista, né? Na visão do judiciário, na visão dele como juiz, muito experiente, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito e admiração, professor Agenor. Quem sabe de repente ele dá uma canjinha aí hoje aqui com a gente, mas a aula inaugural já está confirmada com ele. E 3 de outubro já tem a primeira aula mesmo da disciplina com o professor Garrido, planejamento de carreira. Aí depois vem direito do trabalho com ele, um outro juiz do trabalho, e a gente vai seguindo. São 19 disciplinas, foco em departamento pessoal, trabalhista e previdenciário. Valor normal da pós 375, indicação minha paga 263, tá? No boleto ou transferência. Quem tiver interesse depois me procura no privado, que eu digo como se inscrever na nossa pós-graduação, nosso MBA em gestão de rotinas trabalhistas e previdenciárias. Porto Seguro, Santo Estevão também. Nosso curso de DP, a próxima turma vai ser pela tarde, atendendo a pedidos. A gente fez turma no final de semana, fez turma à noite, agora lançamos uma turma à tarde, de 8 a 11 de setembro, depois do feriadão, 4 tardes. A turma número 61 do mais queridinho curso de DP da Bahia, em breve do Brasil. E a gente lançou também um curso de reforma trabalhista e previdenciária, as duas juntas, que legal. Eu esqueci, se é 13, se é 19, acho que é dia 19, né? 19/9, acho que é isso. 19/9, dia todo, reforma trabalhista, reforma previdenciária. Não tem prazo de inscrição, é até ter vaga. Geralmente o curso de DP esgota uma semana, 5 dias antes, mas a gente avisa quando está acabando as vagas de fato, já teve situação de acabar as vagas mesmo. Beleza? Vamos lá, 136 pessoas, legal, quantidade muito boa. Eu resolvi fazer essa live para esclarecer principalmente sobre a prorrogação do decreto, né, da MP, da lei, do decreto, a prorrogação do bem, né, a prorrogação da possibilidade de prorrogar, que diabo, prorrogação da prorrogação, né, dos prazos de redução de jornada e salário e de suspensão do contrato, não é? Mas também vou aproveitar para a gente falar um pouco sobre duas outras novidades, uma que nem é trabalhista, é previdenciária, mas claro, causa impacto na trabalhista. E uma outra também que é trabalhista, a questão do seguro-desemprego. Foram assim, as novidades da semana, vamos dizer assim, que tem mais impacto na área de pessoal. Então deixa as dúvidas para o final, eu vou falar o que eu tenho para falar e aí vocês tiram as dúvidas no final, tá? Depois que eu terminar, eu vou abrir para dúvida, só vou deixar o chat ativo aí porque eu quero acompanhar uma outra coisa, que talvez apareça um convidado surpresa aí. Se aparecer, eu já vou convidá-lo para participar da live com a gente. Minha querida Josiane Portugal entrou aí, eu dei uma passeada hoje na live dela, não pude ficar muito tempo, porque eu estava preparando o material dessa live, mas tinha que ir lá representar. Certamente foi um sucesso, um tema bem legal. Se tiver salva lá, Josiane, avisa aí que é para o povo assistir, principalmente quem pensa em montar um escritório contábil. Josiane sempre com lives muito interessantes, às 19h07, né? Vale lembrar que tem esse cabelinho do 7 aí, deve ser para no final não passar o tempo, né, Josi? Gente, vamos começar falando do decreto, né? O decreto 10.470, que foi público, que saiu ontem, né? Ontem à tardezinha, 24 de agosto, que ele prorroga os prazos de redução de jornada e salário e também de suspensão do contrato daquela MP 936, que foi convertida na Lei 14.020 em 6 de julho e que teve aí a primeira prorrogação, vamos dizer assim, através do decreto 10.422. Então, agora o decreto 10.470 prorrogou por mais 60 dias, não é? Tanto para redução quanto para suspensão, ou misturado. Eu posso fazer 30 de um, 30 de outro, 10 de um, 50 de outro, né? E por aí vai.
né? Ou seja, eu posso aplicar o benefício, né? Um dos dois ou os dois misturados por 60 dias. Né? Então eu não posso fazer 60 de suspensão e mais 60 de redução, né? Para quem, claro, já tinha atingido os 120 dias anteriores. Né? Lembrando que existe um limite total por trabalhador de 180 dias. Então, se eu só fiz 90 até agora, eu posso fazer mais 90? Aí eu posso, porque você não tinha gastado os 120 que já tinham sido concedidos, tá? Então, prorrogou por mais 60 dias, redução e suspensão. Você pode usar um, pode usar o outro, ou pode usar um e outro, desde que na soma não ultrapasse aí 180 dias por trabalhador, já considerando aquela da MP 936 lá de agosto, né? Cada vez que tem uma novidade dessa, uma prorrogação dessa, a gente não sabe se fica alegre ou fica triste. Miriam até colocou aí, tá com pouco trabalho para o governo prorrogar, né? Pois é, o governo acha isso, mas é aquele negócio, né? O povo DP acha bom, outros acham ruim, né? Alguns acham ruim porque vai ter mais trabalho para ficar prorrogando, outros acham bom que pelo menos enquanto está prorrogando a empresa não está demitindo ninguém. Aí depende do ponto de vista. Bom, gente, uma coisa interessante é que esses 180 dias, claro, né, até o término do estado de calamidade, que atualmente foi estabelecido pelo decreto legislativo número 6, que é até o final do ano, né? Para o intermitente, acrescentou mais 2 parcelas aí de R$600, lembrando que o intermitente não precisa fazer nada, né? O governo que faz automaticamente aí o pagamento via conta social digital. E lembrando que essa prorrogação do benefício normal e para o intermitente está condicionada às disponibilidades orçamentárias. Então, se não tiver dinheiro, não tem benefício emergencial. Só precisa deixar o trabalhador de sobreaviso, né? Dizer, vamos torcer para o governo federal ter dinheiro, porque se acabar o dinheiro, acaba benefício emergencial e aí só Deus proverá, né? Só Deus proverá. Gente, pergunta deixa para o final, que pode ser que com minha fala já tire as dúvidas de vocês. Se começar a perguntar aí, eu vou desativar os comentários. O negócio é assim, o negócio é bruto. Mas deixa lá para o final, pode ser que no decorrer a gente fale aí. Abraço, Marília Fradique, deve estar nos exteriores aí da vida. Quando estiver no Brasil, me fala. Bom, uma coisa bem interessante que eu vi hoje é perguntar o seguinte: para um trabalhador que não fez nenhuma suspensão, nenhuma redução até agora, posso aplicar os 180 dias? Olha que pergunta interessante. Por outro lado, bastante capciosa, né? Trabalhador, por exemplo, foi admitido em fevereiro ou em março, ou lá até o dia 1º de abril. De lá para cá, a empresa veio se mantendo normalmente, não precisou suspender os contratos, não precisou reduzir jornada e salário. E, de repente, agora se viu na situação de precisar reduzir ou suspender. E não tem previsão nenhuma de retorno. A pergunta é: eu posso aplicar os 180 dias? Aparentemente, vem logo a resposta que sim, pode aplicar os 180 dias sem problema. Porém, nós temos que atentar que o benefício é dado até o final do período de calamidade pública. E esse período está determinado pelo decreto legislativo número 6 de 2020 como sendo até o final do ano. Então, caso não haja prorrogação do estado de calamidade, eu só posso estar utilizando esse benefício até o final do ano. Logo, como falta cerca de 130 dias para o final do ano, em tese eu não poderia usar os 180. Então é bom atentar para isso, tá? No empregador web você não consegue fazer 180 de vez, você vai fazendo 90 ou 60 e vai prorrogando. Mas só atentar para esse limite
que é final do estado de calamidade. Claro que pode ocorrer de ser prorrogado esse estado de calamidade até 2021 e por aí vai, mas até o momento o estado de calamidade é até dezembro, não é? Então tem que ficar atento aí para esse final da pandemia. Bom, pergunta muito comum que certamente vocês devem estar esperando o momento para fazer. Eu vou largar logo aqui que já economiza o teclado de vocês. Mas eu vou falar sobre outros temas também, tá? Depois que eu abro para as dúvidas, porque senão não dá tempo de falar dos outros temas. Pergunta bem clássica. O decreto foi publicado ontem, 24 de abril. Eu posso retroagir essa prorrogação? Exemplo, eu tinha feito reduções ou suspensões lá atrás e terminou em julho. Terminou final de julho, tá? Então, de final de julho para cá, não aconteceu nada. Não teve redução, não teve suspensão, porque eu já tinha usado lá os 120 dias, vamos dizer assim. E agora, eu posso fazer uma prorrogação? Gente, veja bem. Se terminou em 31 de julho, do dia 1º até o dia 24, ou 25, ou 26, depende do contexto, o trabalhador não tinha contrato suspenso nem reduzido. Não tinha possibilidade de você fazer isso porque não tinha base legal, já tinha acabado os seus 120 dias. Então, respondendo legalmente, você não pode retroagir essa prorrogação para anterior à vigência do decreto. Tá? Porém, contudo, todavia, entretanto, o empregador web acata. Então, se você fizer hoje um acordo novo ou colocar prorrogação para o que já tinha terminado, o sistema vai acatar. Se, por exemplo, se você colocar um novo acordo retroativo a 1º de agosto, o sistema vai acatar. Isso não significa que esteja certo. Tá? Outra coisa, o seu último acordo terminou lá no dia 1º de agosto, dia 5, ou até no final de julho. Se você for lá no empregador web e colocar como prorrogação, ele vai considerar a partir daquela data, ou seja, ele vai dar continuidade ao acordo que existia. Isso não significa que esteja certo. Como eu falei, legalmente falando, eu não posso retroagir. O acordo tem que ser de agora em diante. E lembrando que eu preciso fazer o acordo com o trabalhador 2 dias antes. Então, se eu não tinha esse acordo ainda, eu teria que fazer ontem para passar a valer a partir do dia 26. Ou, se eu já tivesse comunicado anteriormente a ele que quando prorrogasse, ia prorrogar, e sim você poderia contar a partir do dia 24. Então, legalmente falando, para ficar bem claro, eu não posso retroagir porque não tinha decreto antes do dia 24. Porém, no empregador web, se você retroagir, ele vai aceitar. Uma coisa é ele aceitar, outra coisa é estar certo. Aí depende da consciência de cada um. Eu não vou entrar nisso aí, tá? Gilmar, e a tal anistia que todo mundo está falando, mas não tem anistia até 30/8? Que anistia é essa? Gente, anistia é um período em que você pode fazer as coisas depois do prazo e não ter a contagem, vamos dizer assim, não ter a contagem seguindo o que diz a norma. Vamos lá, você tem até um período de 10 dias corridos para enviar os acordos para o empregador web, ok? Ok. Só que você de repente passa esse prazo. Vamos supor que o acordo começou a vigorar ontem, dia 24, tá? A palavra começou a vigorar dia 24 e você esqueceu. Você teria que enviar, né, em 10 dias. Se você esquecer desse prazo, não tem problema. Se você enviar até 30/8, você não tem penalidade alguma. Então, a anistia é um período que você tem, além do prazo normal, para poder enviar os acordos, enviar uma alteração sem ser penalizado por isso, tá? Por exemplo, o prazo para prorrogação, para você informar, eram 2 dias, passaram a ser 5 dias. Então, vamos supor que o seu contrato terminou no dia 24. Você quer prorrogar, você tem que prorrogar até o dia 29.
Se você enviar até o dia 30, não tem problema. Ele vai contar a partir do dia 24, sem problema algum. Tá? Isso aqui é a anistia, que o governo vem trazendo essa anistia aí desde que mundo é mundo e diz que é a última prorrogação. É a última prorrogação. Né? Muita gente pergunta também, acho que é uma pergunta que deve vir de vocês aí. Eu lanço como prorrogação ou lanço como novo contrato? Depende, gente. Prorrogação é dar continuidade ao que já existia. Então, se por exemplo, você está com um contrato de suspensão que termina amanhã, termina depois da manhã, e você quer dar continuidade, isso é prorrogação. Né? Agora, se terminou dia 31 de julho, isso para mim não é prorrogação, até porque de primeiro até agora, provavelmente o funcionário trabalhou ou teve redução, e lembrando que ele tem que ser acordado antes de que passe a valer esse acordo. Então, quando falamos em prorrogação, é continuidade do que vinha ocorrendo. Ele vai pegar a data que encerrou o seu último acordo e vai, a partir do dia seguinte, começar de novo. Isso é prorrogação. Quando eu falo em novo acordo, é a partir daquela data que eu estou enviando. Então, por exemplo, eu fiz um acordo que terminou no final de julho, ou terminou dia 10 de agosto, por exemplo. Agora, com o decreto, eu quero fazer o novo. Pronto, aí eu vou mandar um novo acordo, considerando a partir de amanhã, depois da manhã, de hoje, sim, aí é um novo acordo. Se eu quiser alterar também, eu tinha um acordo de suspensão e agora eu quero fazer redução. Aí não é prorrogação, porque prorrogação ele mantém o mesmo benefício, tá? Então, se era suspensão e agora eu quero redução, não é prorrogação, é novo acordo. Mesmo que dê continuidade, é uma continuidade, porém com o acordo diferente, né? A mesma coisa quando eu quero alterar o percentual da redução. Por exemplo, eu tinha uma redução de 70, né, que vai vencer depois da manhã, por exemplo, e agora eu quero a redução de 50. Aí não é prorrogação, é novo acordo, porque você está alterando o percentual. Prorrogação ele dá continuidade ao que existia, tá? Outra pergunta que provavelmente vocês fariam: em relação ao 13º do período que está com o contrato suspenso, vai impactar? Certamente vai, tá? Vai impactar. Os meses que o contrato ficou suspenso, o trabalhador perde direito aos avos de 13º. Então, grosseiramente falando, né? Estamos chegando com a possibilidade de 180 dias. Vamos supor que você acabe usando esses 180 dias como suspensão do contrato. 180 dias, grosseiramente falando, vai dar 6 meses. Então, lá em novembro, dezembro, o trabalhador só vai receber 6 avos de 13º. Gilmar, eu suspendi por 4 meses e reduzi por 2 meses. Esses 4 meses da suspensão não vai ter os avos de 13º. Então, lá em dezembro, novembro, ele só vai receber 8, 12 avos. Lembrando que a contagem dos avos é mensal. Então, para ver se tem direito àquele avo naquele mês, você vai ter que verificar a data que iniciou a suspensão. Por exemplo, se a suspensão iniciou em 15 de abril, né? Em 16 de abril, para ficar melhor. A suspensão iniciou em 16 de abril, então ele trabalhou normalmente de 1º a 15. Logo, ele vai ter direito ao avo de 13º de abril. Né? A mesma coisa, a suspensão terminou dia 15, né? Dia 16 ele voltou a trabalhar. Ele vai ter direito ao avo daquele mês, porque ele trabalhou 16 a 30, que dá aí os 15 dias. Gente, perguntas deixa para o final, quando eu abrir para perguntas. Eu estou só deixando os comentários ativados, que eu estou esperando aí talvez uma pessoa entre, e se ele entrar eu vou convidar para participar com a gente. Mas perguntas só lá no final, beleza? Senão eu não consigo concluir aqui o raciocínio para depois abrir para dúvida. Então segura as perguntas aí. Se eu não já responder nas minhas falas, eu respondo no final. Grande Alisson, forte abraço, irmão. Até hoje fala-se daquela live que a gente fez. Você é estourado. É o Global, é Record, é Band, você é estouradíssimo. Então, gente, reforçando, os meses que houve suspensão do contrato não vai contar esses avos para 13º, só atentando para cada mês por conta dos
15 dias que já gera um alvo. Em relação às férias, que é outra pergunta que provavelmente viria, né? Há uma discussão muito grande se impacta ou não. A grande maioria das pessoas, dos legisladores, dos entendedores do assunto, entende que não impacta nas férias. Então, os meses que houve suspensão não faz perder os avos de férias, não faz mudar o período aquisitivo em relação às férias. Eu vou ser bem sincero, o meu entendimento, não é? O meu entendimento como um orelha seca, é que deveria sim mudar o período aquisitivo. Não é? Pelo seguinte, imagina se essa pandemia durar aí um ano, se eu puder suspender o contrato, já estou na metade, né? Já posso suspender por 180 dias. Imagina se ficar mais 180, aí o trabalhador ficou um ano com o contrato suspenso, sem trabalhar, ainda vai ter direito a um mês de férias depois? Eu vou ser bem sincero, tá? Pode me criticar, mas eu vou ser bem sincero, eu discordo. Para mim, os meses que não houve trabalho, que o contrato ficou suspenso, não deveria contar para os avos de férias. Deveria mudar aí o período aquisitivo de acordo com a quantidade de meses que ficou suspenso. Mas é uma discussão muito grande. Na dúvida, né? Na dúvida, pague. Aquele negócio, né? Na dúvida, pague. É o meu ponto de vista de Gilmar Mendes, tá? Mas, quando a gente sempre fala, né? Consulte o seu jurídico. Meu ponto de vista é por conta disso, né? Imagina um ano suspenso e depois não ter férias. Porra, tá parecendo político, né? Tô brincando. Outra coisa, gente, em relação ao abono anual, né? Do ano que vem, o PIS do ano que vem. O trabalhador tá adorando, contrato suspenso em casa, recebendo benefício, quer dizer, adorando para aquele que ganha salário mínimo ou próximo disso, né? Em casa, recebendo benefício, já enjoou de live, guardando dinheiro, porque não pode viajar, não pode sair, não pode aquilo tudo, que legal. Quando chegar ano que vem, quando ele for receber o bendito PIS dele, ele vai tomar a sua porradinha, né? Porque nos meses que o contrato ficou suspenso, não teve remuneração, não teve trabalho, logo vai causar impacto lá nos avos, né? Eu só fico imaginando essa galera que está suspendendo o contrato e está colocando o pessoal para trabalhar e pagando por fora. Quando chegar no 10º, quando chegar nas férias, quando chegar no abono, a confusão que vai ser, né? E a gente de DP faz de conta que não sabe de nada, aí quando chega essas épocas, fala assim, mas ele tá trabalhando aqui, você vai ter que gerar um outro contra-cheque aí dessa diferença, que o trabalhador vai dizer, não, eu estava trabalhando. E aí começa a confusão, além de se ocorrer aí um acidente de trabalho, né, durante a suspensão do contrato, que acontece, né, acontece. Viu? Só emoção, fortes emoções. Bom, gente, 230 pessoas, que legal, que saudade, nunca mais tinha visto essa quantidade de pessoas, né? Eu fico fazendo live de outros temas, de outras áreas, quando eu faço no DP é bomba o negócio, né? Prometo que vou fazer mais. Lembrando da nossa pós, dia 12 de setembro já está confirmada, palestra inaugural, palestra de abertura, e você só começa a pagar após em outubro, após. Fique dando susto, né? Pois é, rapaz, o pessoal fica dando susto na gente. É a gente que toma um susto. Pós começando em 12 de setembro, palestra inaugural com Agenor Calazans, né, juiz do trabalho aqui da nossa região, um dos mais queridos juízes do trabalho. Vai fazer a palestra inaugural para falar sobre pandemia e os impactos na legislação trabalhista. E início de outubro, primeiro sábado, já começa o pau quebrando a aula o dia todo. 263 para indicação do coordenador aqui, ó, Gilmar Mendes. Quem tiver interesse, me chama no privado que eu passo as dicas para aproveitar esse mega valor, ok? Gente, vou falar um pouquinho agora também sobre outros dois temas, depois eu volto, depois eu abro para dúvida, tá? Esses outros dois é mais rapidinho, né? Eu acredito que a maioria das dúvidas que viriam aí da prorrogação do benefício já sanei com minha fala, mas eu sei que alguns vão perguntar de novo o que eu acabei de falar, é normal,
Já estou preparado psicologicamente para isso. Mas eu vou falar sobre 2 outras coisinhas que aconteceram essa semana que pode ter passado despercebido, né? A Lei 13982, de 2 de abril, no artigo, acho que artigo 4º ou foi 5º, 3º, 4º ou 5º, dava a possibilidade da Previdência Social antecipar um salário mínimo mensal a quem requeresse, né, auxílio doença, que agora é auxílio por incapacidade temporária, por 3 meses. Então, na prática, o INSS estava autorizado a antecipar por até 3 meses o auxílio doença no valor de um salário mínimo, já que não estava ocorrendo perícia. Meio que toma logo aí, vai segurando aí, depois a gente resolve, tá? No dia 21 de agosto, houve a portaria conjunta número 47 de 2020, disciplinando a operacionalização pelo INSS dessa antecipação, ou seja, houve uma prorrogação dessa antecipação. Então, quem requerer, né, quem protocolar auxílio doença, auxílio incapacidade temporária, vou chamar auxílio doença que é mais prático, né? Quem requerer via requerimento administrativo até 31/10 pode ter direito a essa antecipação de um salário mínimo antes de ocorrer a perícia. Só que essa portaria, ela traz um negócio interessante, né? Ela fala que tem direito a essa antecipação apenas quando a unidade mais próxima do INSS, unidade que tenha agendamento claro para o atendimento, fique a mais de 70 quilômetros da residência da pessoa. Ou seja, caso tenha alguma agência do INSS a até 70 quilômetros e esteja fazendo agendamento para a perícia, é para fazer agendamento e ser feita a perícia. Se não tem agência do INSS a pelo menos 70 quilômetros ou não tem nenhuma próxima, né, que esteja fazendo agendamento, aí sim eu posso requerer essa antecipação do auxílio doença. Via aplicativo ou site do Meu INSS, aquele aplicativo que eu sempre recomendo que vocês baixem ou se cadastrem lá no site. Aí você vai anexar um pedido um requerimento de antecipação, vai anexar a declaração de responsabilidade dos documentos, vai enviar o atestado médico, não pode ter rasura, tem que estar legível, tem que ter o CID, tem que ter o período requerido para o afastamento. E aí, sendo a Previdência vai receber os documentos, vai analisar, fazer algumas análises, alguns cruzamentos e análises internas, e deferindo, ela vai conceder essa antecipação de um salário mínimo por até 60 dias, tá? No máximo 60 dias. Por que no máximo? Porque pode ser que o médico peça no atestado menos. Se o médico pediu 30, o INSS não vai dar 60. Se o médico pedir 60, vai dar 60. Se o médico pedir 90, só vai dar 60. Aí, claro, chegou aos 60, a pessoa não está ainda capaz de retornar, pode pedir prorrogação, ou pediu 60, deu 60, depois não está sem condições, pode pedir aí um novo benefício. Então, o que eu quero atentar é que, para ter direito a essa antecipação de um salário mínimo para auxílio doença sem a perícia presencial, é quando a unidade mais próxima do INSS que tenha agendamento fique a mais de 70 quilômetros da residência da pessoa, tá? Segundo tema é esse. O último tema que eu vou falar antes de abrir para as dúvidas é em relação à resolução CODEFAT 873, que saiu ontem, tá? 24/8. Ela suspende a exigência da observância do prazo de 120 dias ou 90 para requerer o seguro-desemprego. Por que 120 dias ou 90? Porque 120 dias é o prazo padrão, mas para trabalhadores domésticos, o prazo para requerer o seguro-desemprego é de apenas 90 dias. Rapaz, olha, o doméstico tem algumas injustiças da pinóia, viu? Para não falar da... né? O trabalhador normal tem 120 dias, o doméstico só tem 90 para requerer o seguro-desemprego. Para ter direito ao seguro-desemprego, o doméstico tem que ter trabalhado pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses. Não é aquela regrinha de 6, 9 ou 12 meses como empregado normal.
tem que ter trabalhado 15 meses nos últimos 24. Olha aí, sacanagem. Outra, só tem direito a 3 parcelas. Mesmo que tenha trabalhado 10 anos para o mesmo empregador, ele só tem direito a 3 parcelas de seguro-desemprego. E a parcela de salário mínimo, mesmo que ele ganhasse 2.000, 3.000 reais onde ele trabalhava. Eu acho uma injustiça. Bom, essa resolução, ela derrubou, suspendeu esse prazo máximo de 120 dias enquanto durar a pandemia, tá? Agora, é claro, o requerimento tem que ser feito após o início da pandemia. Exemplo, a pessoa foi demitida em janeiro. Foi demitida em janeiro e a empresa deu o requerimento de seguro-desemprego para o trabalhador e não deu entrada. Não é isso que está dizendo, porque como foi antes da pandemia, não está valendo isso aí, né? Essa suspensão do prazo é caso a pessoa foi demitida no decorrer da pandemia e tenha enviado o requerimento após o início da pandemia, que foi lá o início de fevereiro, se não me engano, 6 de fevereiro, que foi o decreto legislativo 6 de 2020, tá? Então, o interessante é que você faça o requerimento como via aplicativo CTPS digital, ou a empresa tenha enviado o requerimento lá pro SD Web, né, pro Emprega Brasil. Muita gente está confundindo isso, ó. Acredite, com a prorrogação da quantidade de parcelas. Gilmar, então, prorrogou por mais 120 dias, foi o seguro-desemprego, vai ganhar mais 4 parcelas? Pare com isso, ninguém está falando prorrogação de parcelas, tá? Prorrogou prazo para dar entrada, para requerer o seguro-desemprego, tá? Lembrando que os requisitos para o seguro não mudaram, tá? Então, continua aqueles requisitos de 6 meses, 12 meses, 9 meses, 6 meses, a depender de que pedido está desempregado, não tem renda, isso não mudou, tá? E também não mudou o prazo para as empresas enviarem o requerimento via empregador web. Demitiu, eu envio o requerimento para o empregador web. Normalmente, o que mudou foi o prazo para o trabalhador requerer. Não teve nada a ver com a empresa. Ah, então, um empregador me procurou. Gilmar, então agora eu não preciso mais da guia do seguro, não preciso mais enviar para o empregador web. Agora eu posso enviar depois? Não, para a empresa não mudou nada. O que mudou foi para o trabalhador requerer. Belezinha? Pronto. Agora vocês podem mandar as dúvidas que a gente vai tirando, né? Eu sei que vocês vão mandar a dúvida do que eu já falei. Eu presumo que você entrou depois, não viu que eu já esclareci um monte de coisas, ou que você não estava prestando atenção ao que a gente falou. Tem 20 minutos aí para vocês perguntarem o que quiser sobre esses 3 temas que a gente vai tentar responder, tá? Então, olha, começou aí. O funcionário que está com o contrato suspenso, 13º, vai ser em cima, em cima do salário suspenso. O salário suspenso não existe, né? Se está suspenso, não tem salário. Mas não, vai ser em cima do salário normal dele. Quando eu for pagar o 10º, em cima do salário normal, né? Sobre a anistia 30/8, faça a pergunta, que a gente falou sobre anistia. Cheguei atrasado, olha, os baratinos. Obrigado, Gabi. Só no baratinho para largar a pergunta, né? Sobre algo, sabe algo sobre a prorrogação do seguro? Ainda não foi aprovado. Tá naquela briguinha de me ajude que eu te ajudo, né? Para aumentar essa quantidade de parcelas. Se analisar friamente a legislação, era para ter aumentado desde o início, tá? Porque a legislação do seguro-desemprego fala que em casos de calamidade pública poderá ser, né, prorrogado em mais 2 parcelas. É um caso de calamidade pública? Tem um próprio decreto que afirma isso, mas o governo ficou segurando de onde João sem braço, liberou o FGTS, colocou benefício, né, só no baratinho aí pro povo. Vamos ver se isso aprova. 180 dias de suspensão, mais 30 dias de auxílio-doença, totalizando 210 dias no período aquisitivo. Esse empregado terá direito a férias? Sim, mas eu expliquei meu ponto de vista, tá? Para o meu ponto de vista, esse período de suspensão não deveria contar para férias, mas a grande maioria entende que sim.
O que perde direito a férias é se ele ficasse mais de 6 meses, né? mais de 180 afastado por auxílio-doença, tá? Não é casando suspensão com auxílio-doença. Se ficar mais de 180 dias afastado por motivo de doença, aí sim, no mesmo período aquisitivo, aí sim perde direito às férias. Mas aí não é casado com suspensão. Se a suspensão coincidir com afastamento por licença maternidade, o que fazer? Suspende a suspensão. Cancela a suspensão, antecipa o retorno, dá licença maternidade e depois dá continuidade à suspensão se ainda tiver no período, claro, de pandemia e for possível. Mas suspensão é incompatível com licença maternidade. Minha pergunta era outro tema. Aproveita e faz logo, que hoje eu estou bonzinho para responder. Fiquei em suspensão e só recebi do governo 732. Não dá para dizer que está errado, porque depende. Pode ser que sua empresa, provavelmente sua empresa é uma empresa de grande porte, e o governo, quando é empresa de grande porte, só paga 70% do que seria o seguro-desemprego. Cabe à empresa pagar os 30% sobre o seu salário. Deve ser isso, sua empresa é de grande porte. Conversa com a empresa para ver se não for isso. O que fazer com esses acordos que estão com parcela devolvida? Aí é o samba do crioulo doido. É que nem recurso. Não me façam perguntas de recurso e nem de erro de pregador web, porque isso aí só Deus sabe. Só aguardar, tá? Existe algo que esclareça a questão dos árvores de férias, se entra ou não para o cálculo? A gente falou. Férias é sempre uma dúvida, né? 13º é bem claro. Contrato suspenso não conta os árvores para 13º. Para férias, o meu entendimento, é que não deveria contar também, porque não houve trabalho, não houve mão de obra. E as férias é para quê? Para que a pessoa descanse após um período de trabalho. Mas se não houve trabalho, para mim não deveria ter o descanso. Porém, muitos entendem que não, que para férias não muda. Então, se você me perguntar qual é a resposta oficial, não muda. Mas há uma discussão muito grande. Aí a gente joga para o advogado, né? Consulte o seu jurídico. É necessário enviar um novo acordo para o sindicato? Sempre, né? Sempre tem que enviar para o sindicato, sim. Além de ser diminuídos meses do 10º, fomos prejudicados no recolhimento do INSS? Sim. Em caso de suspensão, não há recolhimento para o INSS e nem para o FGTS. Foi até bom se tocar, né? Quando o contrato está suspenso, não há recolhimento para o FGTS e nem para o FGTS. Então, o FGTS também vai estar menor. E, por tabela, a multa do FGTS vai ser menor quando a pessoa for desligada, porque vai ser calculado sobre o que foi depositado. O INSS também não há recolhimento no período de suspensão. Aí tem que atentar para a reforma previdenciária, que diz que nos meses em que o recolhimento for abaixo do mínimo, este mês não será computado como tempo de contribuição, a não ser que a pessoa complemente. Aí já tem um DAF que você gera exclusivamente para esse complemento, e quem faz é o trabalhador, não é a empresa, né? Funcionário admitido no mês de agosto tem direito a 2 meses de redução? Não. Apenas para admitidos até 1º de abril e enviados para o social até 2 de abril. O recolhimento do INSS reduzido não contará para... Isso, já falei aqui agora, Cássia. Eu respondi antes de ler, de volta para o futuro. A empresa pode obrigar o funcionário a trabalhar mesmo com o contrato suspenso e só receber pelo governo? Isso acontece? Não sabia, não. Foi o que eu acabei de dizer aqui no instante, né? Nem pensar, mas a gente sabe que na prática acontece, né? E o que é a total injustiça, né, da empresa. Injustiça, ilegalidade e um monte de coisa aí. De repente, a denúncia anônima ao Ministério do Trabalho faça um efeito bem legal. Mas a resposta é não, várias vezes com negrito piscando em vermelho. Então, o 13º será pago somente pelos meses que o contrato não estava em suspensão? Exatamente isso. Só lembrando que, a depender da data que iniciou e que terminou a suspensão, pode ser que ele ganhe ou perca o árvore daquele mês, né? Se, por exemplo, a suspensão iniciou dia 14
Se iniciou até dia 15, ele não vai ter o avo daquele mês. Se iniciou dia 16, ele vai ter o avo daquele mês. Se acabou no dia 15, ele tem o avo daquele mês. Se acabou o dia 16, ele não tem o avo daquele mês na questão do retorno. Vica, o 13º eu já respondi, exatamente isso. O funcionário ficou 2 meses suspenso, 2 meses de redução. Se for demitido sem justa causa, como fica a rescisão? Aí vai ter a questão da estabilidade, né, que vai ter que ser paga. Se ficou 2 meses suspenso, 2 meses reduzido, tem 120 dias, 4 meses, tem mais 4 meses de estabilidade. Se for demitido sem justa causa, vai ter que indenizar. Aí você vai calcular 2 meses a suspensão, que seria 100%, e a redução vai depender do percentual que você utilizou. Somar isso tudo e colocar na rescisão. Lembrando que a estabilidade é para demissão sem justa causa. Se o trabalhador pede demissão, comum acordo, justa causa, né, não tem estabilidade. Funcionário está suspensa e saiu de licença maternidade no mesmo período, o que fazer? Eu já falei, vai ter que cancelar, né? Cancelar não. Antecipar o retorno, né? Antecipa o retorno da suspensão e coloca em licença maternidade. Aí talvez tenha aquele ajuste, né? Talvez ela tenha que devolver valor, se o benefício já for processado, aí já é uma outra coisa, mas o caminho é esse. Colaborador teve férias antecipada em junho e vai ser demitido em setembro. Desconta esses dias de férias na rescisão? Meu entendimento é que sim, você vai colocar os avos que ela teria direito, desconsiderando o que já antecipou lá nos adicionais, e abate lá embaixo nos descontos o que você já pagou. Exemplo, ela foi demitida em janeiro, ela foi admitida em janeiro, vai ser demitida final de setembro. Então são 9 e 12 avos. Como você já pagou as férias completas, você coloca os 9 e 12 avos nos adicionais com terço e no desconto você abate o que você pagou de férias. A data de admissão após deve ser meio de abril, pode entrar em redução? Não, já falei, tem que ser admissão até 1º de abril, porque o governo entende que não tem lógica você admitir e já colocar na suspensão, né? É para vínculos que já existia. O colaborador com suspensão de contrato de trabalho, além de perder os avos de 13º, perde de férias, também falei sobre isso. Meu entendimento é que perde, mas a maioria entende que não perde, tá? Fiz uma redução 2/7, deu divergência na data de vencimento, na data de nascimento, o colaborador não recebeu. Como procede? Fiz a correção e nada. Bom, você fez a correção como? Lá no próprio empregador web tem um íconezinho de um lapisinho lá que você clica e altera. Quando você salva ali, geralmente ele já reprocessa automaticamente. Se não reprocessa, tem que ver quanto tempo você fez essa correção, né? Pode levar aí até 20 dias para processar. Geralmente processa em até 10, mas pode levar até 20. Se a pessoa estiver na redução e pedir demissão, pode. Falei agorinha. O cálculo das férias será no valor do valor reduzido ou com base no salário do contrato? Com base no salário do contrato normal de trabalho. Ou, desgraçadamente, miseravelmente sobre média, já que houve alteração de salário no decorrer. Mas nunca sobre o salário reduzido, tá? O período de férias fica congelado durante a suspensão? O período para gozo, sim. Né? Você não pode conceder férias se ele estava com o contrato suspenso. Lá o período aquisitivo foi o que eu falei. Né? Inclusive, se as férias dobrar durante o período de suspensão, se as férias dobrar, não dobra. Entenderam, né? Eu sei que vocês entenderam. Se dobrar durante o período que tiver com o contrato suspenso, não dobra. Mas você tem que conceder assim que acabar o período de suspensão. Qual a base de cálculo para as férias no contrato suspenso? O contrato suspenso não tem salário, você vai considerar o salário normal, sem a suspensão. E reduzido, ou você usa o salário normal, sem a redução, ou faz média.
Ainda posso diferir um terço? Não, não pode. Foi MP 927 que vigorou até 20 de julho, salvo engano. 20 ou foi 19 de julho. Não pode mais diferir um terço. Obrigado, Pabinha. Sobre o 10% do FGTS, é verdade que vai voltar a cobrar? Não, não vai voltar a cobrar. O grande problema é que a mídia coloca a notícia de uma forma que dá a entender uma coisa quando na verdade é outra. E muitas vezes a gente não para ler o contexto da notícia, a gente só lê a manchete. Não vai voltar a multa do FGTS, tá, gente? Os 10%, a multa não, os 10% que ia para o governo. O que aconteceu foi o seguinte: como o governo acabou, né, com esse 10% que era a contribuição sindical, algumas empresas queriam a devolução do que foi pago desse 10% nos últimos 5 anos, alegando que como acabou agora, poderia também retroagir. Aí o STF não, disse que não. Enquanto estava sendo cobrada, era constitucional, então não tem devolução de 10% nenhum para as empresas. De janeiro para cá, de janeiro em diante, não tem mais essa cobrança, ponto. Empresa reduziu o contrato em 25%, convocaram apenas 2 setores para ir 3 vezes na semana. Quando voltar, quem ficou em casa fica devendo horas? Bom, reduziu em 25%, convocou apenas 2 para ir. Devendo horas, não. Se ela só reduziu 25% e não utilizou o que faltava, eu entendo que foi uma falha de cálculo dela. Se ela precisava menos tempo, reduziria 50%. Eu entendo que não é compatível essa questão de reduzir e não usar todas as horas. Aí foi uma falta de planejamento. Empregado apresenta 2 atestados de 60 dias cada, ainda não passou pela perícia. Aí eu falei aqui, a Previdência está pagando um salário mínimo aí antecipadamente, né, via requerimento sem a perícia, porque ainda não está tendo perícia. Está começando a ter agendamento aí, mas está meio devagar ainda, né? Férias dobradas, temos que suspender a redução e dar férias, não é isso? Não, foi o que eu falei, eu entendo que não. Só quando acabar, aliás, suspender a redução sim. Você não vai suspender a suspensão, né? Você não vai cancelar a suspensão, mas se está com um contrato reduzido e você vai dar férias, você suspende a redução, né, para ele receber as férias com valores integrais e depois você pode voltar com a redução, até porque durante as férias ele não vai ter direito ao benefício emergencial, né? Obrigado, Joanita Luiz Brito. Já respondi, Rosângela, que ótimo. Quando converter o colaborador na redução do valor do PIS? Como converter o colaborador na redução do valor do PIS por causa da suspensão? Eu acho que foi o que eu disse, né? Nos meses em que houve suspensão, não houve remuneração, logo não vai ser contado como mês trabalhado, então os avos vai ser lá para baixo, salvo se o governo colocar uma norma dizendo que mesmo com contrato suspenso, esses meses serão contados para fins de PIS, seria uma maravilha, mas tem que aguardar. Meu outro tema é o estar com PIS, não entendi nada, cara, mas está valendo. Empregado que está na redução pode ter o salário reajustado? Claro, normalmente, se for data base, então vai reajustar o salário. Normalmente, pode sim, até porque o que muda é o salário hora, né? Reajustado, claro, para cima, né? Não reajustado para baixo, a não ser que haja redução de jornada, tal. O funcionário precisa da entrada no seguro-desemprego pessoalmente ou pode dar através da CTPS digital? CTPS digital, gente, esquece pessoalmente. Vai lá fazer o quê? Vai bater perna na rua para quê? Carteira digital é o futuro do presente. O funcionário que está em contrato suspenso, 13º vai ser em cima do salário redução. Primeiro decida aí, né? Você falou suspenso e depois falou salário reduzido. Contrato suspenso não tem salário, claro que vai ser sobre o salário integral. Com reduzido a mesma coisa, vai ser com salário integral, não pode ser com reduzido. No pior das hipóteses, com média, mas nunca sobre o salário reduzido totalmente, né? Sobre as parcelas a serem restituídas, tem que aguardar o mesmo recurso? Não tem jeito, né? Aguardar. Como fica o 13º do empregado com contrato suspenso? Já falei umas 4 vezes, né? Não vai ter direito aos avos que ficaram com contrato suspenso. Só estão recebendo metade do PIS.
Ó, bota a pergunta de um texto só, porque você fala, 5 pessoas falam, você fala, não consigo mais acompanhar a sua linha de raciocínio, tá? Funcionário em suspensão dilata o período conhecido para gozo. Se você quer dizer não vai dobrar, sim, não vai dobrar se estiver no período, porque é bem complicado esse tipo de pergunta. Se o funcionário tiver contrato suspenso de 15/6 a 14/7, ele terá direito ao 13º dos 2 meses? Bom, contrato suspenso dia 15. Se começou a suspensão 15/6, não tem direito ao avo de junho, porque ele só trabalhou 14 dias. Agora, se começou dia 16/6, ele tem direito ao avo de junho. Em relação ao avo de julho, se terminou a suspensão dia 14, ele tem direito ao avo de julho, porque ele retornou dia 15, tá? Agora, se foi até o dia 17, já não tem direito ao avo, porque ele vai retornar dia 18. As empresas que demitiram nesse período de pandemia e querem admitir a mesma pessoa, pode ser dentro dos 60, nos 90 dias ou só após? Pode ser dentro dos 90. Não, aliás, não tem prazo mínimo, não tem mais prazo não, nesse período, desde que mantidas as mesmas regras, né? As mesmas, mantido o salário tal do trabalhador. Pode ser demitido até uma semana depois, um dia depois, tá? Desde que mantido as mesmas coisas do contrato. Teve uma norma disso, eu acho que eu falei, não falei não, eu postei, a salvo engano, isso foi mês passado. Posso enviar o novo acordo para o sindicato? Precisa? Sim, precisa, já falei. A empresa resolveu suspender um funcionário esse mês, já posso colocar os 180 direto? Falei também sobre isso. Você não vai conseguir 180 no empregador web, salvo engano só consegue 60 ou 90, aí você vai prorrogando, não é? Porém, 180 você só vai conseguir se o período de calamidade ultrapassar a virada do ano, porque só falta 130 dias para acabar o ano e o benefício é dado durante o período de calamidade pública. E a calamidade pública até então é só até o final do ano. Socorro! Sobre o INSS no valor reduzido, não conta para aposentadoria? Não, porque é inferior ao mínimo? Isso. E como fazer complementação? A Receita criou um DAF para essa complementação, aliás, 2. Um para o recolhimento padrão abaixo do mínimo e outro para o recolhimento pelo motivo de ter contrato suspenso ou reduzido. Tem uma norma que fala sobre isso, eu até falei isso no meu curso, não lembro agora a norma, mas pesquisa aí que você encontra. Bote assim, recolhimento complementar INSS, suspensão, você vai achar lá a norma que fala sobre isso, viu, Cássia? Esse período de suspensão conta para o tempo de trabalho? Não, porque não está tendo trabalho, né? Não tem recolhimento para INSS, não tem recolhimento para FGTS, não conta o avo para 13º. Suspensão de contrato não conta para tempo de trabalho, a não ser, claro, que haja o recolhimento complementar. Na redução salarial, a base de cálculo das férias 13º será proporcional. É como eu falei, para mim pode ser proporcional no cálculo, mas é melhor que seja sobre o salário integral. Gente, tempo esgotado. Tentei responder o mais rápido possível para abranger a maior quantidade de perguntas possível, mas já abriu a contagem aqui do Instagram. Eu não gosto da ousadia dele me derrubar. Eu saio logo antes para não dar ousadia, porque sabe que eu sou gaiato. Muito obrigado por todos que estiveram presentes aí. Atualmente 230 pessoas, acho que mais de 1.000 pessoas entraram aí, assistiram pelo menos um pedaço. Espero que tenha respondido a maioria das dúvidas. Eu sei que muitas aí são repetidas. Então, quem eu deixei de responder, eu peço inicialmente que assista a live de novo. Vai ficar salva aí no meu IGTV. E daqui a alguns dias eu coloco também lá no meu esqueci, no meu canal do YouTube. Gente, valeu, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Ele há de querer. Até breve. Valeu.